Olá pessoal, está começando mais um episódio da Sala de Jogos, programa da Casa Nerd LOL, no qual mostramos um dos jogos da nossa coleção e torcemos para que você goste. E hoje vai ser o dia da ostentação. Por quê? Porque hoje vamos falar da edição de colecionador de Tokaido. É isso aí, galera. Então, o que vai ser essa edição da Sala de Jogos, da edição do colecionador? É o seguinte, vamos ter uma série de vídeos de Tokaido. Então, podem esperar vídeos de regra do jogo base, para as expansões, vídeos de gameplay para o jogo base, para as expansões. Tudo isso aqui para vocês no canal. Se preparem para uma overdose de Tokaido. Tokaido é mais um jogo com uma pegada oriental do design Antoine Bauza, mesmo criador de jogos como Seven Wonders e Takenoko. No jogo, os jogadores são viajantes na era feudal que estão pegando a estrada de Tokaido, que liga as duas maiores cidades na época lá no Japão, que é Edo, que é a atual Tóquio, a Kyoto. Durante o percurso, os jogadores vão pontuar de várias maneiras e quem chegar no final da viagem vence o jogo, quem tiver mais pontos. Tokaido é um jogo para 2 a 5 jogadores maiores de 8 anos e tem uma média de jogatina de 45 minutos. Algumas mecânicas que tem no jogo são Set Collection, personagens com habilidades diferentes, movimento ponto a ponto e linha do tempo. Mas antes de irmos para as regras do jogo e para o setup, vamos ao vivo com Ellen para falar dos componentes do jogo base na edição de colecionador de Tokaido. É com você, Ellen. Um tabuleiro gigante. Uma das metas do financiamento coletivo foi exatamente aumentar o tabuleiro. 5 peças de viajante, 5 peças de marcador de sacolinha e 5 peças de marcador de pontos. 5 bases coloridas. Uma sacola de tecido e 50 moedas de metal, ao estilo da época. 10 tabuleiros de viajantes. 12 cartas de termais, 60 cartas de panorama, 25 cartas de refeições, 24 cartas de lembrancinhas, 14 cartas de encontro, 7 cartas de conquista. 10 lindas miniaturas de viajantes. Temos mais 3 conquistadas nos extras da campanha. Bauza, Nayade e Eriko. E um CD com a trilha sonora. Obrigado, Ellen! Vamos ao setup do jogo para 5 jogadores e durante o processo a gente ensina as regras. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e boa sorte se sua mesa for redonda. Pegue as cartas de conquista e coloque-as ao lado do tabuleiro. Pegue as cartas de refeição, embaralhe-as e coloque-as virada para baixo no local apropriado. Faça a mesma coisa com as cartas de encontros, fontes termais e com as lembrancinhas. Pegue as cartas de panorama e deixe-as em sequência dessa forma, ok? E coloque também no local apropriado, no tabuleiro. Crie a reserva para as moedas ou deixe-as dentro da sacola de tecido. Cada jogador então escolhe uma cor e pega os marcadores de pontos e a base colorida representante daquela cor. Em seguida, aleatoriamente, cada jogador pega 2 tabuleiros de personagens e escolhe um deles para usar durante a partida. Ao escolher, coloque o marcador da cor do personagem nesse espaço e pegue a miniatura do personagem mais a base colorida e coloque embaixo. Dessa forma. Então você olha na parte da ficha do tabuleiro do personagem a quantidade de moedas que ele começa. Nesse caso são 9 moedas e vai para sua reserva. Esse carinha é bem rico. Coloque também o marcador de pontos da sua cor no início, 0.
de forma aleatória, decida o posicionamento dos personagens. Peças restantes, por exemplo, se fosse uma partida com menos jogadores, são colocadas de volta para a caixa. Um dos pontos principais para se entender o jogo é entender a ordem de turno. O jogador da vez é aquele que estiver mais longe do próximo ponto a ser explorado no tabuleiro, na estrada. Então vamos dar uma olhada. Ou seja, quem joga primeiro é esse personagem, que ele é o mais afastado da estrada. O jogador então pode escolher qualquer espaço entre as duas estalagens, incluindo a próxima estalagem. Então ele poderia pegar esse aqui e ir direto para cá. Mas digamos que ele vai escolher vir para cá. Então o próximo jogador vai ser o azul, porque ele é o próximo último da fila. Viajantes não podem ocupar o mesmo espaço de outro viajante e nem podem escolher ir para trás. Eles só podem seguir em frente. Perceba que no tabuleiro há espaços com 2 lugares. Esse segundo lugar é liberado para jogos para 4 ou 5 jogadores. Então você pode ter 2 personagens indo para o mesmo local e compartilhando aquela ação. Mas como é que isso funciona? Quando o jogador vir para o espaço que tem 2 espaços, ele primeiro vai para o que está mais próximo da estrada, certo? Quando ele fizer isso, ele vai fazer a ação normal. Próximo jogador ou outro jogador que queira pegar esse espaço aqui, ele vai colocar na parte mais afastada da estrada e vai fazer a ação dele. Quando for a vez dele se mover, certo? Aí vamos afastar um pouco os personagens. Vamos dizer que ele veio para cá, depois de ter feito as ações. Esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá, só para vocês poderem ver o que vai acontecer aqui. Então, nesse caso, é considerado quem está em último, mais afastado, esse cara aqui. Então ele vai andar primeiro e depois vai ser o outro personagem que está próximo à estrada. E aí ela pode escolher até mesmo vir para cá. Depois é ela novamente que ela vai jogar, porque ela é mais afastada da estrada e vai para outra ação, outro espaço. Então perceba o que aconteceu aqui. O jogador roxo ele teve 2 ações seguidas, porque 2 vezes ele era o último da fila. Agora que entendemos a movimentação, vamos explicar todos os tipos de espaços disponíveis no tabuleiro e como eles vão lhe dar pontos ou vantagens durante o jogo. Dessa forma, quando eles apresentam pontos durante o espaço, você marca o ponto na hora. Ao parar sua peça lá, você faz a ação. Para ir para o espaço da loja, o personagem tem que ter pelo menos uma moeda. E quando ele for para lá, ele não precisa comprar os itens da loja, mas ele precisa ter uma moeda para poder ficar naquele espaço. O jogador puxa 3 cartas e vai comprar até 3 cartas, 3 itens da loja, tendo que pagar o custo que está indicado aqui. As cartas que não forem compradas vão para o fundo do deck de lembrancinhas. E como funciona a pontuação das lembrancinhas? Existem 4 tipos de lembrancinhas: comida, roupa, vestuário e adereços. E o que vai acontecer? Para cada novo set que ele coloca, ele vai ganhar um ponto imediatamente. Ou seja, um novo set desse aqui, aí ele vai ganhar um ponto. O próximo item que ele colocar com um símbolo diferente vai lhe dar o segundo espaço de ponto que tem dizendo na carta, que é 3 pontos. O próximo set diferente, a próxima carta diferente, com símbolo diferente, ele vai ganhar 5 pontos. E o próximo diferente também, ele vai ganhar 7, como explicado na própria carta. Então 7. Se por acaso durante o jogo ele pegar outra aqui, certo? Vamos dizer que ele não tem essa aqui. Então ele compra essa carta aqui e o que acontece? Ele já tem um set com esse símbolo. Então ele vai fazer um novo set. Então ele vai ganhar 1 ponto. Se ele vir com outro item, por exemplo, vestimenta, ele pode colocar tanto aqui como aqui. Sendo que aqui ele vai fazer 7 pontos e aqui ele vai fazer 3 pontos. Se o dinheiro está escasso, a melhor opção é ir para a fazenda. Quando você coloca seu personagem lá, você ganha 3 moedas. E adiciona a sua reserva. Lembrando que não há limite de moedas que você possa ter.
Ao ficar no espaço de panorama, o jogador vai ganhar uma carta de panorama daquela cor correspondente. Existem 3 tipos de panoramas: mar, montanhas e campos de arroz. O primeiro leva 5 cartas para ser completado, o segundo 4 e o terceiro 3. Então naquele caso o jogador pegou uma carta de montanha. Então, como ele não tem nenhuma de montanha, ele vai pegar a primeira, que vale 1 ponto. Ele automaticamente recebe 1 ponto de vitória e coloca próximo a sua ficha, mostrando que ele está começando a montar seu panorama. Nas próximas vezes que ele for para um espaço de panorama de montanha, ele vai lá no deck, vai pegar a sequência. Então no caso ele vai ganhar 2 pontos e vai continuar formando o seu panorama, que eu não sei se vocês estão enxergando, mas tá aqui. Se ele for o primeiro a montar o panorama, ele vai receber a carta de conquista da cor equivalente, então no caso de montanha, e vai ganhar 3 pontos. Outros jogadores podem continuar a completar seu panorama de montanha, só que quando eles completarem, eles não vão ganhar esses 3 pontos adicionais, apenas vão ganhar os pontos que ganham quando recebe uma carta da sequência. Quanto a esse jogador, como ele completou o panorama de montanha, ele não mais pode ficar nos espaços de montanha. As fontes termais são bem diretas. Quando você coloca seu personagem por lá, você vai no deck de fontes termais e puxa uma carta. No caso, você ganha 2 pontos de vitória imediatamente. Mas lá também pode haver cartas de 3 pontos de vitória. Ao parar no templo, o jogador deve doar de 1 a 3 moedas para o templo e ganhar 1 ponto equivalente a cada moeda que ele doou. O jogador é obrigado a doar pelo menos uma moeda quando estiver lá. Diz uma coisa muito importante. Ou seja, se você não tiver grana, você não pode parar no espaço do templo. No tabuleiro há um espaço destinado para isso e ainda indicando as cores dos personagens quando você for doar. Então você coloca a moeda e você vai ter já também uma visão de quem está na frente como sendo o maior doador do templo. Os espaços de encontro proporcionam encontros inusitados para os viajantes. Então quando o jogador coloca sua peça lá, ele vai puxar uma carta de encontro do deck apropriado e revelá-la e fazer o que a carta está dizendo que vai fazer. Para você saber o que fazer, você pode ler o manual ou ver agora os tipos de cartas de encontro que tem no jogo base. Então ao parar na parte de encontros, o jogador então puxa uma carta do deck de encontros. Nesse caso temos o Kud, que ele dá imediatamente 3 moedas para quem o encontrou. Temos o Shokunin, que você pega uma carta de lembrancinha do topo do deck de lembrancinhas e adiciona à sua reserva, ao seu set collection. Temos o Samurai, que ele dá imediatamente 3 pontos. Temos o Ainabito, que é o guia. Vai estar indicando aqui qual é a cor de carta de panorama que você recebe na hora. Se por acaso você já está no meio do caminho, você vai receber a próxima carta na sequência que você precisa. Se você já tiver completado o panorama indicado aqui na cor da carta, você escolhe então qual é a cor de carta que você quer de outro panorama, tanto para começar ou para continuar a sequência de outro que você está fazendo. Se você tiver as 3 cores, essa carta para sua funcionalidade não vai funcionar, mas você ainda fica com ela na sua reserva. Todas as cartas de encontro que você pega fica na sua reserva para contagem no final do jogo. Temos a Miko, que você vai pegar, o jogador, né, que encontrou com ela, vai pegar uma moeda da reserva e vai adicionar no templo na sua marcação de cor. Você vai ganhar 1 ponto por causa disso e isso vai aumentar já as moedas que você já tem doadas no templo. Na estalagem, o jogador pode gastar 1 a 3 moedas para comprar uma refeição das que tem disponíveis e ganhar 6 pontos por qualquer uma delas que for comprada. Sendo que o negócio é meio tenso na estalagem se você chegar muito atrasado. As estalagens são paradas obrigatórias para os jogadores. O primeiro jogador que chegar lá vai colocar o seu personagem no primeiro espaço e vai puxar uma quantidade de cartas de refeições igual a quantidade de jogadores mais 1. Então ele puxa as cartas de forma que os outros jogadores não vejam quais são as cartas. E aí ele vai decidir se vai comprá-las ou não. Como eu falei anteriormente, o valor das refeições está indicado aqui e vai de 1 a 3.
sendo que perceba que todas elas vão lhe dar 6 pontos imediatamente. Então é muito importante que você chegue na estalagem com um pouquinho de dinheiro. Então, ao comprar, ele vai decidir comprar ou não, ele escolhe comprar. As outras cartas ele vai deixar no local indicado do tabuleiro, para quando o próximo jogador chegar, ele vai, pega essas cartas, olha secretamente, escolhe se vai comprar ou não, separa que ele comprou e devolve a outra carta. Se por acaso o jogador não comprar a refeição, ela não é descartada ou vai para debaixo da pilha. Ela fica lá como outra opção para quem chegar depois. Depois disso, todo mundo fica esperando os outros jogadores fazerem as mesmas coisas, até todos terem ido na estalagem e escolhido comprar refeições ou não. Depois, em seguida, segue a ordem normal. Quem está mais longe da estrada vai ser o primeiro jogador a escolher para onde vai. Cartas não compradas vão para o fundo do deck de refeições. O último jogador a chegar na estalagem vai ser o próximo, vai ser o primeiro a sair na próxima rodada de viagem. Agora vocês perceberam que na estalagem pode ser um antro de sacanagens que você pode fazer para o amiguinho. Mas antes é bom saber as regras da estalagem em si. O jogador não pode ter mais de uma mesma refeição no seu set collection de refeições que adquiriu nas estalagens. Ou seja, se você chegar num ponto onde só tem comida que você já tem, então você não pode comprá-las. Outra coisa é que você não pode comprar 2 refeições durante uma ida da estalagem. Você só pode comprar uma. E o jogador nunca é obrigado a comprar uma refeição. Apesar de perder 6 pontos, talvez ele esteja pensando no futuro, lá fazer uma compra na loja seja mais importante do que ter uma refeição em si, certo? Quando todos chegarem na última estalagem, fazer as compras ou não, acaba o jogo. Sendo que aí ainda tem alguns pontos para serem acrescentados aos pontos gerais que vocês fizeram até agora. Então os jogadores vão dar uma olhada nas conquistas e ver quem levou os pontos por elas. Então vamos ver aqui, no caso temos a Tagarela, ganha 3 pontos quem tiver conseguido mais cartas de encontros. Temos a Colecionador, que ganha 3 pontos quem tiver mais cartas de lembrancinhas. Temos a Gourmet, que ganha 3 pontos, não quem tiver mais cartas de refeição, mas que junto, somando as moedas das cartas, ele gastou a maior quantidade de dinheiro nessas refeições das estalagens. E temos o Banhista, que ganha 3 pontos quem tiver mais cartas de fontes termais. Os empates são amigáveis, então quem empatar com a maioria, todos eles vão ganhar 3 pontos. E também tem o tempo. A trilha já mostra como funciona. Quem ficar em primeiro ganha 10 pontos de vitória, em segundo 7 pontos e em terceiro 4 pontos e o restante ganha 2 pontos. Porém, quem não doou nada não recebe nada. Além disso, vamos fingir que está empatado aqui. Os empates são amigáveis, então esses dois receberiam 10 pontos. E esse cara aqui não seria o segundo, lembre-se, ele seria o terceiro. Então ele ganharia 4 pontos e o restante não ganharia porque não doaram nada. Quem tiver mais pontos no final vence. Se tiver um empate, quem tiver mais cartas de conquista vence o jogo. Se continuar o empate, vocês podem ou virar amigos ou decidir o empate voltando para casa. Isso não existe no manual, mas vocês fazem outra partida sendo que de volta. Antes de irmos para as nossas considerações finais, vamos dar uma olhada em todos os poderes dos personagens do jogo base para vocês já irem sabendo o que fazer para cada personagem. Então vamos explicar os poderes de todos os personagens do jogo base. Yoshiyatsu, quando ele vai para um espaço de encontro, ele puxa 2 cartas, escolhe uma e a outra ele bota debaixo do deck de encontros. Ele não mostra, quando vai escolher entre as duas, ele não mostra as cartas até escolher uma delas e mostrar aquela que ele escolheu. Zen Enon, uma vez para cada vez que ele for numa loja, ele pode comprar uma lembrancinha por um custo de uma moeda só. Então ele pode comprar uma lembrancinha de 3 moedas por 1. Sendo que as outras, por exemplo, se ele for comprar 3 cartas de lembrancinhas, as outras ele vai pagar com o custo normal. Satsuki, quando ela chega na estalagem, ela recebe de graça a primeira carta do topo do deck de refeições.
Após ver essa carta, se ela quiser, ao invés disso, ela pode colocar essa carta debaixo da pilha de refeições e pegar as cartas que já estão disponíveis por lá, ou se ela for a primeira, puxar novas cartas e aí comprar normalmente uma das refeições. Lembrando as regras que ela não pode ter uma mesma refeição se ela já tiver aquela refeição. Ou seja, se de graça ela receber, deixa eu ver aqui, por exemplo, se ela de graça receber o nigiri neshi e ela já tiver ele na reserva dela, ela não vai poder receber de graça essa refeição, porque ela já tem na sua reserva. Mitsukuni, o velho, ele ganha 1 ponto de vitória para cada carta de fonte termal que ele pegar e para cada conquista que ele receber. Então, ou seja, as cartas de conquista para ele vão valer 4 pontos e as de fontes termais ou vão valer 3 ou vão valer 4, dependendo do valor que a carta tiver. Shubei, toda vez que ele for numa das estalagens intermediárias, não as do começo e não a final, quando ele chegar lá, antes dele pegar a refeição, ele puxa uma carta de encontro e faz seus efeitos. O Megai, ela ganha 1 ponto de vitória e uma moeda toda vez que ela for para um espaço de encontro e antes de aplicar seus efeitos. Kinko, toda vez que ele for na estalagem, as refeições que ele comprar custam 1 moeda menos. Ou seja, se ele for comprar uma refeição de valor 1, ela sai de graça para ele. Sasayako é o seguinte: quando ela for para o shopping, se ela comprar pelo menos 2 lembrancinhas, a mais barata sai de graça. Ou seja, ela tem que estar apta para comprar 2 lembrancinhas. Mostra que está apta, a mais barata sai de graça. Hiroshige, também das estalagens intermediárias, então aquelas 3 do meio, toda vez quando ele chegar lá, antes de fazer a questão da refeição, ele pega uma carta de panorama da escolha dele e vai pontuar aquela quantidade de pontos, seguindo ainda as questões de sequência, ou se for a primeira carta de panorama dele, ele vai pegar de número 1, ou se ele quiser uma das sequências que ele já está fazendo, aí ele vai pegar aquela próxima e vai marcar aqueles pontos. Se por acaso ele completar um panorama dessa forma, ele também, se ele for o primeiro a completar daquela cor, ele também vai receber a conquista. Já o Hirotada, toda vez que ele for no templo, ele pode pegar uma moeda da reserva e adicionar na sua marcação de cor no templo, na trilha do templo. Ele vai então ganhar 1 ponto por essa moeda doada. Além disso, isso aqui é algo extra à ação de doação que ele tem quando ele for no templo. Ou seja, ele pode doar 1, 2 ou 3 moedas para ganhar os pontos e acumular na sua trilha de doações do templo. Então, em uma vez só, se ele tiver dinheiro, ele pode conseguir 4 pontos. O jogo contou também com metas extras que liberaram personagens extras para o jogo base de quem financiou. Então temos Nayade, que é o ilustrador do jogo. Ele confere 4 moedas e o poder dele é bem bacana. O poder dele é o seguinte: quando ele for para o panorama, ele faz o panorama dele de forma inversa. Então ele começa pelo maior número, maior quantidade de pontos, até fechar a sequência com menor quantidade de pontos. Isso é ótimo para quem acha que não vai conseguir todos os panoramas, o pessoal está bloqueando, porque aí você pelo menos começou já pegando muitos pontos. Se você for no de água, você já começa pegando 5 pontos de vitória. Temos o Antoa, que é o criador do jogo, e lembre-se que o jogo tem os empates amigáveis. Pronto, o poder de Antoa Bausa é o seguinte: ele vence todos os empates, ou seja, qualquer coisa que envolva empate com esse personagem, ele ganha. Então, se vocês empatarem no templo com ele, na verdade não empatou. Ele fica em primeiro e a outra pessoa fica em segundo. Ou então, empatado no segundo lugar, ele que fica em segundo e a outra pessoa fica em terceiro. Conquistas, você não conquistou junto com ele que ganhou. Então, ele vence todos os empates. E temos também o Eriku, que eu não sei de onde ele é. Mas, enfim, é um personagem extra e o poder dele é o seguinte:
Antes do seu primeiro movimento no jogo, já na primeira estalagem, ele pode puxar uma carta do topo do deck de refeições, olhar e comprá-la e ganhar os 6 pontos que ela concede. Nas estalagens seguintes, ele também pode puxar a carta do topo do deck de refeições e escolher comprá-la ao invés das já disponíveis quando ele chegar lá. Ou seja, ele pode dar uma olhada também se gosta ou não do que vê, ou pode puxar a carta e gosta ou não do que vê, pode comprar. As cartas que ele puxa do topo do deck de refeições que ele não comprar, elas vão para debaixo do deck. Temos também novas cartas de encontro. A Takuhatsusu, quando ela sai, você pode pagar uma moeda para ele e ganhar 4 pontos de vitória imediatamente. Saru, o macaquinho, você ganha uma carta de fontes termais. Você pega a primeira carta do topo do deck e adiciona a sua reserva e pontua os pontos que aparecerem por lá. O Itamai, quando ele sai, você pode puxar uma carta do topo do deck de refeições e comprá-la por uma moeda só. Só que se você já tiver aquela carta de refeição, você não vai poder comprá-la. Além disso, quando você compra, você também ganha os 6 pontos de vitórias que ela concede, a carta de refeição. O Kitoshi, você paga uma moeda para ele para pegar uma carta de panorama à sua escolha que você precisa para a sua coleção de panoramas. E aí marca os pontos daquela sequência ou daquele início de panorama que você pegou. Então Ellen apareceu para falar sobre o jogo Tokaido nas nossas considerações finais. Então agora tem que ser claro. Considerações finais do jogo base da edição de colecionador. Então vamos lá. Então primeiro, componentes. O que é que você achou? Muito lindo! Também é o nosso jogo ostentação, né? Então não deixou a desejar. Gostei muito dos componentes. Não, só um momento. Ela fala tanto de moeda de metal, né? Essa é a melhor coisa do jogo. É a melhor coisa. As moedas de metal, ó, pesadinha, as barulhos de moeda. Eu acho que é a representação de como era a moeda naquela época. É muito legal. Ainda tem uma moeda na Japão que é furada assim. Tem? Existe, tem. Eu não sei se é quadrada, eu acho que é redondo, não sei. Mas tem. Adorei, cara, ó, amei. Outra coisa que eu gostei muito do jogo. E das miniaturas são lindas, bem detalhadas e tudo mais. Agora, uma coisa que eu gostei muito desse jogo, que eu creio que não tem na maioria dos jogos, é a trilha sonora. Então, acho que... Tá, vai. Posso? Pode tá. Por que foi? Não, porque eu me lembrei que Shadow of Brimstone tem trilha sonora. Mas a gente não tem Shadow of Brimstone. Tá. E eu nunca joguei com trilha Tá. sonora. Jogo assim, Shadow of Brimstone eu botei a trilha sonora. Do faroeste e tal. Foi. Geralmente jogos de Kickstarter, então, que é uma edição mais caprichada de um jogo, eles, não é geralmente, mas assim, quando é uma edição de coleção, você pode querer, não, pode ser que você veja trilha sonora, eles façam uma trilha sonora, mas sem tocar de ver com a trilha Veio sonora. com a trilha sonora maravilhosa, tipo, você é mais envolvido no jogo com a trilha, foi uma coisa que eu gostei bastante. Estamos ficando vermelhos, mas vamos continuar. O que eu achei dos componentes é o seguinte, vamos lá. As moedas eu gostei, muito legal, muito bacana. Assim, pelo toque de ser moeda de metal e lembrar a questão da imersão do jogo, né? O insert também está muito bom do jogo, ele está bem dividido, cabe as miniaturas, tem compartimentos onde você pode botar as fichas dos personagens, os tabuleiros individuais, tem compartimento para cada expansão, então é muito legal. A qualidade das cartas também está muito boa, das cartas pequenas e dos tabuleiros de personagens. Eu não gostei tanto das cartas de panorama. Eu não achei uma qualidade um pouquinho inferior, mas não tão ruim. Tu imaginou que seria legal ser mais durinha, por ser um panorama? Isso, ou então pelo menos na qualidade das cartas dos outros do deck, né? Que aqui é mais dura. Entendi. Ou tem um verniz, sei lá. Enfim, isso aqui pareceu bem mais frágil do que as outras cartas, entendeu? Eu achei interessante eles também colocarem a opção dos componentes do jogo normal. Tipo assim, os meeples de madeira para você usar.
Você tendo miniatura, eu acho bem difícil você escolher os meeples de madeira, mas é bacana ele estar lá como opção. Vai que você quer jogar com criança. Exato, isso que eu ia dizer. Vai que, né? Sim, você é uma pessoa desastrada, então usa meeple pra você. Aí também tem um componente que marca a cor dos personagens e encaixa muito bem nas miniaturas. Eu acho que eles não estão vendo tão mais, mas assim, que usa a mesma proposta do Arcadia Quest e tal para dividir os times. Que é fácil de botar e de tirar, você não tem medo de quebrar. Isso também tem no Blood Rage, mas eu acho que é diferente. O Blood Rage ele encaixa por fora e esse encaixa por dentro. Miniaturas. Seguinte, a gente já falou das miniaturas no unboxing, você pode ver link na descrição, mas vale repetir para quem está vendo só a sala de jogos. As miniaturas eu não gostei tanto. São legais, são bacanas, assim, tem algumas que tem um visual legal, mas elas não condizem, em sua maioria, com o desenho que está na ficha de tabuleiro de personagem. Não condiz. Assim, visualmente com as outras tá condiz, beleza, mas não condiz no que eu digo assim. Cor da pele. Cor da pele, tá todo mundo moreno. Agora assim, tematicamente você pode dizer, estão andando pela estrada tocada e eles pegaram bronze. Tá, você pode falar isso. Mas tá muito diferente, cara. Além disso, nem todas as miniaturas elas são bem pintadas ou tem um desenho do rosto legal. Então, pelos anos que demorou para chegar e pela demora que foi por causa dessas miniaturas e pinturas, poderia ter sido melhor. Há miniaturas muito legais, muito bonitas, que eu acho que... Esse aqui não é do... Não, esse aqui não é do base não. Mas tem uns personagens que são muito legais. Agora sim, você pensa... Na realidade não precisa de miniatura. Você tem os meeples. Exato, assim, as miniaturas são um luxo, são uma ostentação mesmo para ostentar, porque realmente não precisa, cara. Assim, é só meeple bastava, mas para imersão, visualmente, elas servem para decoração. Personalizar mais. É ostentar mesmo, é ostentar. Tá, vai, imersão tem um pouquinho mais por causa dela. Mas realmente elas não são necessárias. Você sabe que não são necessárias. Então, elas não são necessárias, elas são um adorno para deixar o jogo mais bonito. Sobre o jogo em si, o jogo, a Bowser, ele realmente criou um jogo bem relaxante, como eu poderia dizer assim. Porque você tem decisões durante o jogo. Você pode dizer que essas decisões são muito vazias, porque é só questão de botar o personagem lá e fazer as coisas, depois passar um atrás do outro. Mas existem certas estratégias, principalmente quando tem mais de um jogador, quando a segunda parte da estrada se revela para alguns lugares, para onde você botar seu personagem, que é você vê onde o pessoal está focando, aí você poder bloquear também, ir na frente do outro, ou talvez ir um pouquinho mais à frente para poder bloquear no futuro, ou ser o último na estalagem, ou o primeiro na estalagem, quando todo mundo passar de você. Tem essas estratégias, mas são estratégias realmente não tão grandes, e é mais um jogo relaxante mesmo, assim, um jogo que tem um set collection, que é o da loja e tal, e há um grande diferencial nos poderes dos personagens. E é isso, a rejogabilidade que ele traz com a quantidade de personagens com poderes diferentes e estratégias diferentes é interessante. E nesse jogo em si, tem uma coisa que eu falei naquele top 5 de mecânicas que eu não gosto muito, que é personagens com poderes diferentes. Eu gosto desse tipo de mecânica, mas não gosto da obrigação de você ter que jogar pela estratégia do personagem que você pegou. E é o que acontece em Tokaido. É legal a rejogabilidade dele, beleza, mas quando você pega um personagem, você tem que se aproveitar da habilidade dele. Senão, os outros jogadores vão passar por cima de você, porque não dá pra jogar sem usar a habilidade. Porque aí é menos uma vantagem que você tem durante o jogo. Cada um tem uma quantidade de moedas diferente.
O que é que você achou do jogo em si? Do jogo em si, eu acho o jogo bem leve, bem tranquilo. Que você tem que pensar muito, porque você tem muitas coisas pra fazer. Então, vai. Tem muita coisa pra fazer, porque você pode várias maneiras de pontuar. Várias maneiras de pontuar. Fazer o... Isso aqui, como diz? Panorama. Fazer o panorama. Acumular as pecinhas, as cartinhas das lojas, tudinho. Tem as fontes termais. As fontes, então você tem que... Exatamente. É isso aí. Então, tipo, você tem que tem os encontros. Administrar direitinho em que você vai investir. E é aquele negócio, né? Se você vai investir, que seja investido em algo que seu personagem se aproveite disso, né? Exatamente. Pra dar muito mais pontos lá no final. Mas eu achei um jogo muito legal. Bem tranquilão. Ele é aquele jogo mais relaxante. É o tipo de jogo que eu gosto de jogar. Que ele é mais tranquilão. Mas precisava ser uma ostentação? Se você pudesse escolher agora Ticket to Ride aniversário ou Tokaido edição do colecionador, qual você escolheria? Sacanagem. Os dois. Não, mas assim, você olha assim, precisava ser? Não, não precisava. Porque necessidade não tem. Não, mas pelo que o jogo entrega. Precisava ser de colecionador. Eu gosto. Eu sou o tipo de pessoa, eu gosto dos bonequinhos, eu gosto das moedas de metal. Tipo, as moedas de metal. E tem trilha sonora. Agora, se você me disser, então, não vai ter o Ticket to Ride? Não, porque eu também quero de Ticket to Ride. Não, porque comparando assim com... época. Não, comparando na época. Teve o Kickstarter do... O do Ticket to Ride? Não. Qual? Arcadia Quest. Eu acho que os valores estavam equivalentes na época. A Arcadia Quest, ele traz 1 bilhão de miniaturas e, tipo, as miniaturas são importantes para o jogo e são bem feitas e traz extras com um valor equivalente. O Tokaido, ele é um jogo muito leve e, tipo, a leveza dele não necessariamente necessita de uma ostentação como essa. Só que é um Antoine Bauza. E nós somos fãs de Antoine Bauza. Eu não estou julgando o mérito de querer ou não um jogo ostentação. Não é isso que eu estou julgando. Mas, se a pessoa for ter que escolher, eu preciso dessa edição colecionador ou pode ser uma edição normal? Pode ser uma edição normal. Porque o jogo é leve, é bom, mas ele não precisa gastar tanto para uma versão de colecionador. Eu preciso dessa versão de colecionador porque enriquece a jogabilidade disso aqui. Não. Acrescenta 2 expansões automaticamente, você não precisa comprar separado. Talvez por isso seja interessante, mas eu acho que não vale a pena porque as miniaturas elas encarecem bastante o produto geral. Então uma versão normal é mais em conta e vale mais parecido com o preço que ela vale do que pagar bem mais por um jogo que é bem leve, entendeu? A gente comprou pela ostentação e por gostar de Bowser, e ser fã de base, e pela beleza de que não sei o que. Mas se você só quer pelo jogo, só precisa. É isso que eu ia dizer. Então, tem uma diferença. Você pensar assim, eu quero comprar só pelo jogo, tipo, enxuto. Não precisa. Eu quero ter um jogo bonito. Eu compraria. Se você for só pensar assim, eu quero ter um jogo bonito visualmente. Eu quero que ele fique bonito na mesa, na arrumação, sabe? Eu quero que ele seja atrativo visualmente. Compre com as miniaturas. Mas não, você não precisa dessa belezura toda. Não, um jogo básico. É o jogo normal. Base e o jogo normal. Jogo normal. Não é elegante, é normal. Eu ia falar que é elegante, mas teve uma discussão sobre elegante. Porque elegante é um jogo que é simples nas regras, mas traz profundidade nas estratégias. Ui. Que tocante. Quando você falar que o jogo é elegante, você está querendo dizer isso. Então essa é a definição de elegante. E o jogo de Bowser não é elegante. Não é elegante. Porque ele é realmente... ele é realmente isso, ele é leve. Mas ele não tem tantas estratégias. Ele tem possibilidade de pontuação, mas ele não inculca tanto a cabeça das pessoas. Eu posso dizer que ele é elegante só esteticamente? Não. É elegante... Esteticamente, eu tô Ele é bonito, não precisa elegante. Bonito. Tá bom. Porque, né, os conceitos dos board game místicos de plantão, elegante é isso. Bem, então,
Não precisa, né? Não Pode precisa. comprar um básico. Pode comprar um básico. Mas o jogo é bem leve. Quem gosta de Atoa Bowser, esse não é um dos piores dele. Coisa feia de falar, né? Coisa horrível de ser. Mas ele também não é um dos melhores. Mas ele é muito relaxante, muito legal, assim, de se jogar. E a arte dele é muito bonita. De Naide, mas é um cara. Muito lindo. Mas eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Mas a arte também é muito legal. É um cara. E essa variação de possibilidades de pontuação e dos poderes de personagens dá uma rejogabilidade boa. Exatamente. Então comprem Tokaido, é muito bom. Você tá assinando embaixo, eles podem vir reclamar depois. Não, não precisa reclamar depois. Eu tô dizendo que ele é bom. Você, na sua opinião, Na minha opinião, você acha o jogo bom e merece ser comprado Merece. se fosse você comprando. Não é isso? Ou você que tem família, que gosta de jogos leves. Então, é um jogo bom para se ter na coleção. É isso aí. Então, pessoal, esse foi Tokaido do jogo base edição de colecionador. Quem gostou do vídeo, clica em Gostei, adicione seus favoritos. e compartilhe com seus amigos. Não deixe de ver nossas redes sociais, todas essas sociais aí, porque aí você fica sabendo de antemão das notícias, das piadas que eu fico soltando lá, né, nas redes sociais. E se inscreva no canal. Por que você vai ter? Sei lá. Se inscreva no canal, porque quem tá inscrito assiste sempre em primeiro lugar. E não deixe de clicar no sinozinho que tem aí no YouTube para você receber as notificações dos vídeos quando vão aparecendo. Porque geralmente a gente diz que é na quarta e sábado, mas com a Amanda virou um desses 2 dias, quarta ou sábado, às vezes os dois, às vezes um dia depois, porque passei a madrugada editando, então é essa mágica de não saber mais ou menos quando é, talvez num período que a gente Um tá vídeo por dizendo. semana. Um vídeo por semana. É garantido. Não é garantido. Não é porque garantido. da semana passada. Mas bota aí no, clica no sininho, porque aí ajuda, né? Você vai e sabe, opa, finalmente eles colocaram. Chegou. Tá certo? Então, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau.